dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia, Esther. Bom dia, pessoal. Vocês podem confirmar para mim se estão ouvindo minha voz, se estão vendo na imagem a apresentação e eu aqui embaixo?
Vamos só aguardar ver se minutos tolerante. 10:05. Todo mundo bem? Todo mundo família bem também? Que bom, Vinícius. Bem, pessoal. Bom dia novamente. Dar início aqui a conversa semanal, que eu chamei de brincadeira. Tá? Então, alguém confirma para mim o que é que está vendo aí na tela de vocês agora?
Oi, turma. 1, 2, 3, chamando. Alguém fala para mim. Eu só vejo a minha tela. Vocês têm que desbloquear o microfone e falar. Ok, o áudio tá tudo bem também? Quem tá falando? Oi, Mariana. Então, se congelar a tela, eu estiver falando de vocês perceberem que está aparecendo uma coisa e eu falando sobre outra coisa que vocês não estão vendo, alguém desbloqueia o microfone, imediatamente me avisa. Porque eu não consigo me ver, eu não consigo ver vocês. Quando eu estou apresentando, eu vejo só o PowerPoint. E aí consigo saber, tá bom? Vamos lá. Eu chamei, existe um motivo para eu ter chamado essa aula de Brincando com Deflexões. Primeiro eu chamei de Brincando com Topografia, depois eu disse, não, vamos colocar Brincando com Deflexões. Coloquei até um Lego aí, ó, topógrafo. Que é o seguinte, só encadeando um pouco o que a gente fez até agora, a gente viu conceitos gerais de topografia, sistemas de coordenadas, sistemas de referência, vimos erros na topografia, vimos ângulos horizontais, verticais, ângulos de orientação, rumas e conversão de um para outro. Começamos a ver levantamento topográfico planimétrico. Por poligonação, vimos uma poligonal fechada. Definimos os 3 tipos de poligonais, aberta, apoiada e fechada. Fechamos uma poligonal usando o método dos ângulos horários. Na semana passada, a gente viu levantamento de detalhes, 4 métodos de levantamento de detalhes, irradiação, estação livre, bilateração e interseção de visadas. E hoje, não vou dizer que vai ser mais do mesmo, porque não vai. A gente vai novamente fazer uma poligonal completa, uma poligonal fechada, uma poligonal pequena, só que ao invés de usar o método de ângulos horários que a gente já apresentou 2 aulas atrás, a gente vai apresentar para vocês o caminhamento usando o método das deflexões. Então, grande parte do que a gente vai ver aqui, a gente já viu. E o que vai ser novidade vai ser a forma, a única diferença, aliás, entre o método das deflexões e o método dos ângulos horários, o caminhamento por ambos os métodos, é o ângulo que a gente mede. E em sendo assim, como eles são diferentes os ângulos, é diferente também a forma como a gente calcula azimuth. Para mim, eu pessoalmente, desde que eu era aluno, faz tempo isso, velho é o pai de vocês, não eu. Eu sei que vocês pensaram isso. Eu acho que o método das deflexões é mais simples de calcular azimuth do que o método de ângulos horários. Mas vai de cada um aprende de um jeito diferente, compreende, assimila os conceitos de um jeito diferente, vocês escolhem. Mas o que acham mais simples de ângulos horários ou deflexões. O fato concreto é que na vida prática da engenharia, a maioria das vezes que a gente está trabalhando com fechamento de poligonal, a gente trabalha com ângulos, métodos de ângulos horários. Quando a gente trabalha com obras lineares de engenharia que tem a necessidade de ter uma geometria aberta, como uma rodovia, uma ferrovia, uma pista, uma barragem, uma linha, de um modo geral, aí a gente usa o método das deflexões. Mas nada impede que numa poligonal fechada eu também utilize o método das deflexões, ou que numa poligonal apoiada eu use o método dos ângulos horários. Vamos lá, vamos ver as diferenças. Mudei o slide. Mudou aí para vocês? Mariana, só você. Quem falou? Matheus? E aí, Vinícius? Toda vez que eu apresentar para vocês algum problema de topografia, vai ser um problema de engenharia, onde a topografia está envolvida. Aqui está o... E nesse sentido, eu vou precisar contextualizar. Então, todos os problemas que eu vou apresentar para vocês solucionarem usando topografia, vai ter um contexto, vocês vão ter que compreender o contexto, ler e compreender o contexto. Engenheiros têm uma mania de fazer provas, achar que fazer provas e engenhar é resolver problemas matemáticos, e aí correm logo para
para as planilhas, para a máquina de calcular, e não é assim. Vocês têm que primeiro compreender o contexto do problema envolvido. Então vamos lá. Suponha hipoteticamente que o Centro de Tecnologia ganhou junto à Administração Superior da UFC o direito de construir uma área de convivência para alunos e professores no CT, em um lote que antes pertencia ao Centro de Ciências Agrárias. A gente vem, durante algumas décadas, se apropriando, às vezes devidamente, às vezes indevidamente, a gente que eu falo é o Centro de Tecnologia, de áreas que não pertenciam originalmente ao Centro de Tecnologia. Aliás, o campus do PICI inteiro, originalmente, pertencia ao Centro de Ciências Agrárias. Lá era a antiga Escola de Agronomia do Ceará, e no início dos anos 70 passou a ser um campus da conformada Universidade Federal do Ceará, e aí 3 centros migraram para lá. Então, além do Centro de Ciências Agrárias, com diversos cursos além da agronomia, o Centro de Tecnologia e o Centro de Ciências. E mais recentemente o Instituto de Cultura e Arte e o Instituto de Educação Física. Então hoje a gente tem 5 unidades acadêmicas dentro do campus do PICI, mas o Centro de Tecnologia sempre está inconformado com a área que tem. E a gente vai aglutinando, agrupando, adicionando áreas contíguas à nossa área para expandir o Centro de Tecnologia. E a gente normalmente faz isso. Que palavra eu uso? Eu não vou usar roubar porque é muito feio, mas aglutinando áreas que eram do Centro de Ciências Agrárias. Então, assim, a UFC Infra é a prefeitura do campus, viu? Assim, a UFC pediu que a UFC Infra executasse um levantamento topográfico planimétrico no referido lote, que resultou na caderneta de campo 1, que eu vou apresentar no próximo slide, e traz um caminhamento por deflexões realizado nos vértices da poligonal ABC. Primeira pergunta: quantos vértices tem a poligonal? Respostas? Quantos vértices tem a poligonal, gente? Quantos vértices tem a poligonal ABC? Olha, 3 vértices. Não esqueçam disso, vocês vão precisar dessa informação quando virem a caderneta. Note que levantou-se também o ponto... Não é ponto K, é ponto Q, viu, pessoal? Eu achei que tinha corrigido isso. Cujo objetivo do CT é ampliar ainda mais a área já cedida pela UFC. Notem que a universidade deu um triângulo para a gente. Deu um triângulo formado, um lote formado por 3 vértices, vértices A, B, C. Mas a gente não quer um triângulo, a gente quer aumentar isso para um polígono quadrangular. Não regular, mas um polígono de 4 lados. E para isso a gente vai precisar implementar, levantar mais um ponto, que é o ponto Q e não ponto K, como está escrito aí, para ampliar a nossa área e depois a gente solicitar. Então a área que a gente deseja, que a gente ganhou, é a área ABC, mas a gente quer a área ABCQ, ok? É isso aí. Bem, a nota 1 diz que a poligonal que vai ser envolvida aí, que foi realizada, é do tipo 1, classe 2P, pela NBR 3133, essa poligonal, esse tipo de poligonal, tem tolerância angular de 15 segundos raiz do número de vértices e tolerância linear de 30 centímetros, ou 0,30 metros, a raiz do perímetro da poligonal medida em quilômetros. Isso tudo são informações normativas que dependem do tipo da poligonal que a gente está utilizando. É uma poligonal fechada, que vai ter uma poligonal fechada do tipo 2 que tem essas configurações. A nota 2 diz: considere que a direção Y coincide com a direção do norte, e para distâncias, coordenadas e projeções, os resultados têm que ser apresentados com no mínimo 3 casas decimais. Se a quarta for maior ou igual a 5, arredondem a terceira para um número maior, se não, deixem esse valor. Uma coisa que eu não sei se eu disse para vocês até agora, mas eu já devia ter dito, e acho que esqueci de dizer, mas vou dizer agora, porque essa é uma informação que normalmente vocês obtêm na prática, e com alguma frequência eu esqueço que vocês não são alunos de prática, não estão fazendo prática devido à pandemia, é que um valor múltiplo de 20 metros equivale em topografia a uma estaca. Dessa forma,
uma estaca medindo 20 metros, 2 estacas vão valer 40, 3 estacas 60, 4 estacas 80, 5 estacas 100 metros. Se eu tiver 102,75 metros, eu vou ter 5 estacas inteiras de 20 metros, mais 2,75 metros. Ou seja, a parte fracionária, que é um submúltiplo de 20 metros, ela aparece adicionada no valor em metros mesmo, depois do número de estacas inteiras de 20 metros. Certo? Eu não preciso nem de calculadora para fazer isso. Se eu der para vocês qualquer número, vocês são capazes de dividir por 20 de cabeça e me dizerem quantas estacas tem. Por exemplo, se eu tiver uma distância de 200 metros, quantas estacas eu tenho? 10 estacas. Se eu tiver 300 metros, quantas estacas eu tenho? Se eu tiver 1000 metros, quantas estacas eu tenho? Se eu tiver 1017 metros, quantas estacas eu tenho? 50 estacas mais 17,000 metros. 3 casas decimais. Sempre assim. É simples essa metodologia. Eu estou falando isso porque muitas vezes as distâncias, por uma questão de cultura topográfica no Brasil, elas vêm apresentadas em estacas. Na verdade, existem 2 motivos. Primeiro, que a cultura topográfica tende a anotar as distâncias em estacas. E segundo, que para obras viárias, sejam rodovias ou ferrovias, o perímetro da poligonal, que geralmente é uma poligonal apoiada, é estaqueado de 20 em 20 metros para facilitar depois. Ou seja, estaquear significa que a cada 20 metros eu coloco um ponto topográfico que depois vai servir para fazer o nivelamento do eixo viário. E aí adotou-se normalmente um múltiplo de 20 metros igual a uma estaca. Vamos. Leia, compreenda o problema e busque engenhar soluções para as seguintes questões. Agora eu vou apresentar para vocês o que é que eu quero. Tá todo mundo vendo esse slide aí? Das letras A, B, C, D e E. A, B, C, D e F. Pulei uma, ó. Ok. Letra A, o que é que eu quero? Executar caso seja necessário. Caso seja necessário o erro angular, a tolerância angular e a correção linear da poligonal ABC. B. Após a correção angular, determinar corretamente os azimuths dos alinhamentos, que são os alinhamentos 1A, AB, BC, CA e ainda tem o CQ, que eu não coloquei aí, mas eu coloquei mais à frente. C. Executar, caso julgue necessária, a correção linear da poligonal ABC. Eu primeiro pedi a correção angular, agora eu pedi a correção linear. E determinar o erro linear, a precisão relativa, a tolerância linear da poligonal em questão. D. Determinar as coordenadas finais dos pontos B e C, já que do ponto A eu vou fornecer, e Q, que é o ponto detalhe. E discorrer sobre qual foi o método detalhe utilizado no levantamento do ponto Q. Discorrer significa me dizer qual foi o método que vocês acham que foi levantado o ponto e por que vocês acham isso. E que está aí F, sabendo que a área conformada pelos pontos A, B, C e Q é a área pretendida pelo Centro de Tecnologia, pergunta-se qual o valor, quantos hectares tem essa área. Ok? Então, quando vocês encontrarem a área, dividam por 10.000 e achem o valor em hectares. Vamos ao que a gente sabe. Deixa eu ver onde eu estou. Vou apontar para cá. Ó. Vem aqui em cima. Estão vendo esse croquis, esse detalhe aqui em cima? Pois é. O que é que eu conheço? Eu conheço as coordenadas do ponto 1 e do ponto K. Notem que as coordenadas diferentes da primeira poligonal que a gente resolveu estão em projeção cartográfica UTM. Então eu tenho as coordenadas este, que equivalem às coordenadas x, e eu tenho as coordenadas norte, que equivalem às coordenadas y. Então, este, norte. Como a gente já tinha definido para vocês projeção UTM, as coordenadas têm valores grandes. Notem que em cada fuso UTM, o sistema de coordenada UTM ela tem origem no cruzamento do meridiano central de cada fuso com o paralelo do Equador. Então, neste ponto, as coordenadas são coordenada este 500.000, que crescem para a direita e decrescem de 500.000 à esquerda, e coordenada norte,
10 milhões, para o sul vai decrescendo de 10 milhões. Então, 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões. E que para o norte, o que não é o nosso caso, porque a gente está no hemisfério sul, crescem a partir de 0. 0, 1, 2, 3. Então, a gente vai ter sempre de 10 milhões para baixo. Notem que a gente tem mesmo, ó, 9 milhões, 587 mil e alguma coisa. E aqui, as coordenadas estes são são maiores do que 500 mil. Então, elas estão para o lado direito. O que faz com que a nossa poligonal esteja neste quadrante do fuso TM. Ok? Beleza. Então, o que eu sei? Eu sei as coordenadas do ponto 1 e as coordenadas do ponto K. Professor, você disse que a poligonal só tem 3 vértices. A, B e C. Já apareceu aí um tal de ponto 1 e um tal de ponto Q. Eu não sei o que são. Ora, o ponto 1, ele é um ponto de coordenada conhecida que foi fornecido apenas para orientar a poligonal, embora não faça parte dela. E o ponto Q, que vai aparecer na caderneta, é um ponto de detalhe, não faz parte da poligonal. A poligonal, de fato, é conformada apenas pelos pontos A, B e C. Ok. Então, eu vou fazer um croquis agora, colocar os dois eixos cartesianos da projeção UTM. Já sei em que quadrante ficam os nossos pontos 1 e o nosso ponto K. Vou pegar as coordenadas do ponto 1 e colocar em qualquer lugar. Então, coloquei aqui. Não encostei nos dois eixos, porque a minha poligonal deve crescer nesse sentido. Então, ponto 1, coordenada 947.940, assim como está aqui na caderneta. Coordenada norte, 9.587.506. Peguei um ponto, chamei isso de ponto 1. O outro ponto, que é o ponto de coordenada conhecida A, que faz parte da poligonal, mas as coordenadas já foram fornecidas, ele tem coordenada este 547.870, ou seja, ele é anterior ao ponto 1, então marquei nessa posição, e coordenada norte 9.587.453. Notem que aqui aqui é 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, ou seja, para baixo eu vou decrescendo. Como o valor aqui é menor do que este valor, a coordenada do ponto A, norte, fica abaixo. Pronto, este é o ponto A. Quando eu ligo o ponto 1 ao ponto A, eu tenho o alinhamento de orientação da poligonal, que é o alinhamento 1A. Não esqueçam que se eu tenho coordenada de dois pontos, eu tenho a distância entre eles e eu tenho o azimuth entre eles. A distância não vai me interessar, só vai me interessar o azimuth, que é para ter uma orientação da poligonal. Mas se eu quisesse calcular a distância entre o ponto 1 e o ponto K, bastava que eu subtraísse os dois nortes, eu teria esse cateto. Subtraísse os dois estes, eu teria esse cateto. Se eu levasse esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, tirasse a raiz, eu acharia a hipotenusa, que é a distância 1A. Ok? Não está me interessando essa informação, mas eu poderia ter. O que está me interessando agora é determinar o azimuth 1A. E o azimuth 1A, que é a orientação da poligonal, ele é o ângulo horário que sai do norte e vai no sentido horário até o alinhamento 1A. É este ângulo em azul. Como é que eu faço para descobrir esse ângulo? Primeiro, eu tenho que perceber que este ângulo é a somatória de dois ângulos. Este pedaço que vai daqui até aqui, que é a metade do círculo topográfico, 180 graus, mais este ângulo que eu chamei de θ em verde. Ok? Como eu sei esse cateto e sei esse cateto, eu posso descobrir este ângulo em verde. Então, eu queria que vocês pegassem a máquina de calcular para vocês e respondessem, e não só o Vinícius, não só a Mariana, vocês participassem um pouco mais da aula. E calculem aí, esse é o momento de errar, é o momento de não errar na semana que vem, na hora da prova, mas esse é o momento de fazer conta errada, tirar dúvida, errar, perguntar, dê a cara a tapa, porque é assim que a gente aprende. Calculem, por favor, para mim, o valor deste ângulo θ. Este cateto aqui, que é o cateto ΔN, vai ser a subtração entre 506 e 900 e 453. E o ΔN, então, vai ser 53 metros. Este cateto ΔE vai ser essa coordenada menos essa coordenada, que vai resultar em 70 metros. Então, aqui eu tenho 70 metros e aqui eu tenho 53 metros. Este ângulo em verde vai ser o arco cuja tangente é 70 dividido por 53. Então, peguem aí na máquina de vocês, dividam 70 por 53, achem o arco tangente e apresentem para mim este ângulo em grau, minuto e segundo, apertando naquela bolinha lá, grau sexagesimal. Eu quero saber se eu fiz a conta certa aí. Na minha conta, deu 52 graus, 52 minutos e 9 segundos. Mas notem que eu fiz essas operações todas no Excel, que tem um número de algarismos significativos muito maior
e que pode dar ligeiramente diferente por conta do arredondamento. Alguém fez a conta? Quanto é que deu o ângulo θ? Ok, eu arredondei, tá? No meu também deu isso aí. Na verdade, no meu deu 8, meia, 9 e tal, blá, blá, blá. Eu arredondei para 9 segundos, ok? Então, quando eu somar 180 graus com este ângulo θ que eu acabei de descobrir, eu acho o azimuth 1A, e deu aí 232 graus, 52 minutos e 9 segundos aproximadamente. Todo mundo entendeu, né? Foi assim que eu descobri o ângulo inicial de orientação da poligonal, através das duas coordenadas fornecidas. Professor, e se eu não fornecesse as coordenadas, como é que o senhor poderia dar? Eu poderia ser muito bonzinho e já fornecer para vocês direto o azimuth de partida. Ou eu poderia, por exemplo, fornecer um rumo. Eu acho que foi assim que eu fiz no exemplo da poligonal fechada por ângulos horários. Eu forneci um rumo para vocês converterem este rumo em azimuth e começarem. Então, 3 formas. Ou eu forneço o azimuth direto, ou eu forneço o rumo para vocês transformarem em azimuth, ou dessa forma, forneço 2 coordenadas para que vocês calculem o azimuth de partida. Ok? Vamos lá. Vamos começar a nossa poligonal e ver o que é que foi feito. Professor, por que você disse, porque eu estava com o meu pé embaixo da minha outra perna e gordo fica se mexendo o tempo todo e aí ele dá formigamento, eu tenho que me mexer e trocar. Vamos lá. A poligonal, a caderneta resultante da poligonal executada é essa aqui. Notem que eu tenho uma estação A, B, C, A. Quantas estações eu tenho aí, pessoal? Quantas estações eu tenho, pessoal? Eu perguntei estações e não vértices. Eu estacionei 4 vezes. A, B, C e estacionei no A novamente. Ok, mas quantos vértices eu tenho na poligonal? 3, A, B, C. Por que você estacionou 4 vezes, professor? Eu vou já explicar. Bem, quando eu estava estacionado no ponto A, eu fiz ré no ponto 1. Então, estava estacionado aqui. Fiz ré no ponto 1, que está bem aqui do lado. E fiz vante no ponto B. E para isso, eu li um ângulo de deflexão à esquerda, ou seja, todos os ângulos dessa poligonal especificamente, podia não ser, podia ter deflexões à direita e à esquerda, mas nesse caso eu tenho deflexões só à esquerda, uma deflexão de 52 graus, 52 minutos e 9 segundos. Então, estacionei em A, fiz ré em 1, como eu estou usando o método das deflexões, basculei a luneta, ou seja, inverti a luneta 180 graus, e fiquei na direção do prolongamento do alinhamento 1A, ou seja, nessa direção aqui. E li um ângulo à esquerda, um ângulo anti-horário de 52 graus, 52 minutos e 9 segundos, que é esse ângulozinho rosa que está aqui. Ó, deflexão entre o ponto 1, entre o ponto 1 e o ponto... No ponto A, entre o ponto 1 e o ponto B, 52 graus, 52 minutos e 9 segundos. É o que está na minha caderneta. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava orientar a minha poligonal. Então, essas primeiras 2 linhas aqui, essa primeira estação, é a estação de orientação da poligonal. As que fazem parte da poligonal mesmo estão aqui embaixo. Ok? Eu estou fazendo isso aqui para a gente ver como é que fica o croquis dessa poligonal. Tudo que está em verde e amarelo aqui, esqueçam que a gente ainda vai construir. A única coisa que vocês sabem é a mesma coisa anterior aqui, ó, onde está o ponto 1 e onde está o ponto A. Está o ponto 1, onde está o ponto A, e o azimuth 1A, que a gente acabou de calcular anteriormente. Pois bem, na hora que eu marco a direção no sentido anti-horário aqui dessa deflexão de 52 graus, 52 minutos, até ficar na direção do ponto B, eu tenho uma determinada direção. Aí eu pego essa direção e em qualquer ponto eu marco um ponto B. Pronto, essa é a posição do B. Agora eu vou para essa estação. E, na verdade, embora seja a segunda linha de estação, é a primeira linha de estação da poligonal. Estaciono em B, faço ré no ponto anterior, que é A. Olhem, confiram aqui na caderneta. E tudo que eu fiz aqui, eu tirei dessa caderneta. Estacionei em B, fiz ré no ponto A, basculei a luneta para ficar na direção do prolongamento do alinhamento AB e li um ângulo à esquerda, no sentido anti-horário, de 82 graus,
35 minutos e 14 segundos. E medir uma distância de quanto, hein, pessoal? Quanto é que vale aí? 14 estacas mais 17,91 metros. Alguém calcula aí para mim, por favor, com essa dificílima operação matemática de multiplicar 14 vezes 20, que vai dar 280 mais 17,91. Quanto é que deu essa distância? Bora, engenheiras. 297,91. Vamos aproveitar e fazer logo todas as outras contas? Anotem aí, por favor. Eu imagino que vocês estão com papel, com uma caneta, com uma lapiseira, com uma calculadora. Anotem aí, por favor, que a gente vai precisar dessas informações. Quanto é que dá em metros? 16 estacas mais 13,20. 8 estacas mais 1,50. 5 estacas mais 15,50. Anotem esses valores que a gente vai precisar. Transformem essas distâncias todas em metros. Elas estão, como está dito aqui em cima, estacas. Mas na hora que a gente for calcular, a gente vai ter que calcular em metros. Ok? Então temos aqui a nossa deflexão. Lemos um ângulo anti-horário para ficar fazendo ré em A, basculando a luneta, e entre o prolongamento AB, tendo um ângulo anti-horário de 82 graus, 35 minutos e 14 segundos, eu fico na direção do C. Como é que Isso é um croquis, gente. A gente está sem escalímetro aqui, sem transferidor. Mas como essa distância aqui, AB, eu posso perceber que é de 5 mais 15,50, ou seja, 115 metros e 50, e essa distância BC é de 14 mais 17,91, ou seja, ela é aproximadamente 3 vezes a primeira. Então, eu já tenho a direção aqui de 82, 35, 14. Eu vou marcar aqui uma distância aproximadamente 3 vezes essa primeira distância. Cheguei na direção do ponto C. Esse é o ponto C. Agora, eu vou estacionar em C, fazer em ré no ponto anterior, que é o ponto B, e fazer vante no ponto A. Então, estaciono em B, estaciono em C, faço ré em B, basculo a luneta para ficar na direção do prolongamento do alinhamento e leio um ângulo anti-horário de 159 graus, 54 minutos e 26 segundos, até voltar para a direção do ponto A. Pronto. Eu li este ângulo, 159 graus, 54 segundos e 6 segundos, 54 minutos e 6 segundos, e medi uma distância de 16 estacas mais 13 e 20, que equivale a 333 metros e 20 centímetros. Ok? 16 vezes 20, 320, mais 13 e 20, 333 e 20. Pronto. Cheguei no ponto A. Agora é que eu vou fechar minha poligonal, porque minha poligonal não está fechada, porque a primeira vez que eu estacionei no ponto A foi só para orientar a poligonal em relação ao ponto 1. Agora eu estaciono em A. Anotem também uma coisa, que quando eu estava no ponto C, eu visualizei o ponto Q, mas que não faz parte da poligonal. A gente vai usar ele daqui a pouco. E li também um ângulo e uma distância, mas daqui a pouco a gente usa. Estacionei agora em A novamente. Fiz ré em C, porque antes eu não sabia onde estava o ponto C. Basculo a luneta para ficar na direção do prolongamento do alinhamento CA, nessa direção. E leio um ângulo anti-horário para fechar a minha poligonal de 117 graus, 29 minutos. Pronto. Agora a minha poligonal de 3 vértices A, B, C tem 3 deflexões sendo fechadas. Uma deflexão BC, uma deflexão CA e uma deflexão AB, que são os ângulos verdes. Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro? Alguém tem dúvida sobre isso? Ok. Vamos agora ver o que foi feito aqui neste ponto Q, que não faz parte da poligonal. Ele é um ponto de detalhe. Ainda estacionado no vértice C, ainda com ré no ponto B, ainda basculada a luneta e na direção do alinhamento BC, eu li um ângulo de deflexão no sentido anti-horário de 97 graus, 24 minutos e 46 segundos. Tem um erro aqui, gente, ó. 4, tá? 4, não 26. Ó, fiquei nessa direção. Nessa direção eu marco 161 metros e 50 centímetros e chego na posição do ponto Q. Mas este ponto Q não será ocupado. Ele é um ponto de detalhe. Ocupado é apenas o ponto A, o ponto B e o ponto C, que fazem parte da poligonação. O ponto Q é um detalhe. Fiquem pensando aí sobre ele, porque eu medi esse ângulo aqui e medi essa distância.
PQ. Então, depois vocês me dizem que tipo de levantamento de detalhes é esse. Vamos lá, vamos começar a responder as questões que foram colocadas para vocês. A questão A, eu pedi que vocês executassem a correção angular da poligonal, descobrissem qual era o erro angular e calculassem a tolerância angular. Bem, a tolerância angular dá para calcular direto, porque ela foi fornecida, a equação dela, pela norma. Então, 15 segundos, raiz do número de vértices. 3 vértices, 3 e não 4, vértices da poligonal ABC. Façam aí, por favor, gente. 15 raiz de 3, vejam se eu fiz o cálculo certo, isso dá 26 segundos. Alguém responde? Alguém que não seja a Mariana e o Vinícius, por favor. Identifique-se e diga aí quanto é que deu. 15 raiz de 3. E de quem é essa voz de radialista de FM? Eita. Aliás, você conseguiu calcular o arco seno, era isso? Não, o arco tangente na calculadora? Ah, ok. Deu certo, né? Beleza. Depois, então, a tolerância angular normativa é de 26 segundos. Isso significa que eu posso errar até 26 segundos. Se eu errar mais do que isso, eu tenho que voltar e medir os ângulos de novo. Qual foi o erro angular que eu cometi? Para saber isso, eu tenho que entender duas coisas. Essa poligonal é uma poligonal fechada, a gente já viu isso pelo croquis, e que eu utilizei o método das deflexões. No método das deflexões, para a poligonal fechada, eu não posso usar aquela condição de fechamento de somatória dos ângulos internos ou ângulos externos. Eu estou utilizando o método das deflexões. Para a poligonal fechada com ângulo e deflexões, eu tenho que usar essa condição de fechamento. E a somatória das deflexões tem que ser igual a mais ou menos 360 graus ou mais ou menos zero. Ou seja, se eu não tivesse errado nada, para uma poligonal fechada de qualquer número de vértices, eu tenho que fechar 360 graus, varrer o círculo topográfico que eu estou valendo no mesmo ponto. Ou seja, eu vou somar as deflexões que eu somar algebricamente, as deflexões que eu medi, e elas teriam que dar 360 graus. Não dando 360 graus, a diferença é o erro que foi cometido. Então façam, por favor, isso, gente. Somem aí os ângulos em vermelho, que são os ângulos de deflexão que foram medidos. 82 graus, 35 minutos e 14 segundos. Notem que aqui eu tirei o ponto Q, já para não dificultar vocês, embora ele estivesse na caderneta. Mas como ele não faz parte da poligonal, eu vou somar só os ângulos da poligonal. 159 graus, 54 minutos e 26 segundos. 117 graus, 29 minutos e 26 segundos. E notem também que eu deixei aqui em cinza o ângulo de 52, 52, 9, que ele não faz parte da poligonal, ele é só de orientação. A minha poligonal só tem 3 deflexões, essas 3 aqui. Quanto é que deu esse valor aí, gente? Bora, alguém responde. Uma voz feminina. 6. Com 26, com 56, deu 6? Alguém, por favor, confirma esse valor para mim? Alguém calcula? 82, 35, 4. 159, 35, 14. 159, 54, 26. 117, 29, 56. Foi o Totti que respondeu, né? Se ele está certo, eu calculei errado aqui. Então, mas você calculou errado alguma coisa aí de novo. Calcula aí direito. Ok. Então, a somatória das deflexões que eu medi deu 359 graus, 59 minutos e 36 segundos. Ela deveria dar quanto? 360. Então, o erro angular vai ser o que eu medi menos o quanto ela deveria dar. Eu vou chegar a sempre nessa ordem. Os ângulos medidos menos a condição de fechamento. E aí eu vou descobrir que eu errei 24 segundos a menos. Ou seja, a minha poligonal tem 24 segundos a menos do que ela deveria ter.
logo ela não está fechada, e eu preciso fechar angularmente a minha poligonal. O que é que eu faço? Mas eu fico feliz aqui porque o meu erro angular é menor do que a minha tolerância angular. Então eu posso fechar a poligonal sem problema nenhum. Ok? Mas eu preciso fechar, e para fechar eu preciso corrigir. Como é que eu calculo a correção? Primeiro que a correção tem sempre o sinal simétrico. Notem que tem um menos aqui, que é para dar simetria à correção em relação ao erro. Então, menos o erro angular dividido pelo número de vértices. Esse menos é da equação de correção, esse menos é o menos do erro, que já é menos, e isso vai fazer com que menos e menos a minha correção fique positiva, ou seja, simétrica ao valor do erro. Se vocês não colocarem esse menos na equação, ao invés de corrigir, vocês vão dobrar o erro, prestem atenção nisso. Então, menos 24 dividido por 3, que é o número de vértices da poligonal, eu vou somar 8 segundos em cada ângulo da poligonal para tirar esse erro de 24. Então, eu pego esse 14 e somo com 8, eu pego esse 26 e somo com 8, e eu pego esse 56 e somo com 8. O que faz com que eu tenha aí 3 ângulos de deflexão agora corrigidos. E ao somar esses 3 ângulos corrigidos, se alguém quiser fazer isso para praticar São Tomé, eu vou ter a minha poligonal fechada em 360 graus, 0 minutos por segundo. Pronto, corrigi a minha poligonal angularmente, porque ela estava dentro da norma. Fiz a correção angular, calculei o erro angular, e calculei a tolerância. Já executei a etapa A, que foi solicitada para mim. Ok? Sem dúvida até aí, né? Tranquilinho. Bem, mas no item B, eu dei o slide. O que eu pedi foi, após a correção angular, determinar corretamente os azimutes dos alinhamentos 1A, AB, BC, CA e CQ. Notem que eu tinha esquecido de colocar o CQ lá, mas eu não esqueci aqui. E a questão do corretamente é porque teve um engraçadinho uma vez que eu fiz uma questão como essa numa prova. Como eu não escrevi corretamente, ele determinou os azimutes todos errados e disse, professor, só pediu para determinar os azimutes. Não disse se era certo ou se era errado. Acreditam nisso? Agora eu tenho que colocar para vocês determinarem corretamente os alinhamentos. Ok. O azimute 1A foi a primeira coisa que a gente fez na poligonal. A gente já determinou ele lá na frente a partir das coordenadas, que deu 232 graus, 52 minutos e 9 segundos. O azimute AB, BC, CA e CQ eu vou determinar em função das deflexões que eu acabei de corrigir. Notem que a gente calcula, a gente mede as deflexões em campo, determina que erro elas têm, corrige e calcula os azimuts a partir das deflexões corrigidas, não das deflexões erradas, medidas, ok? Então, estacionei em A, agora li um ângulo de deflexão de 52 graus, 59 minutos, 52 graus, 52 minutos e 9 segundos, que foi o ângulo de orientação, para chegar no ponto B. Esse ângulo não vai sofrer correção, porque ele não é ângulo da poligonal, ele é ângulo de orientação. Então eu pego o azimute 1A, que está aqui, ó. Se eu transferir este azimute 1A para este ponto, ele vai daqui até a direção do alinhamento 1A. Vai daqui até aqui. Notem, ele vai daqui até aqui. Se eu tirar deste azimute 1A esse pedacinho rosa, o que sobra é o azimute AB, que é o que me interessa. Foi o que eu fiz aqui, ó. Azimute AB, então, vai ser o azimute 1A menos a deflexão AB, que foi 52 graus, 59 segundos. E vai dar exatamente aí 180 graus, 0 minuto e 0 segundo. Ficou claro aí isso? Todo mundo entendeu? Então, eu vou repetir. Como é que eu calculei o azimute AB? Eu calculei o azimute AB a partir do azimute 1A de 232,52,9 e da deflexão AB de 52,52,9. Então, se eu pegar este ângulo que vai daqui até a direção do alinhamento 1A e transferir para cá, ele vai daqui, ó, até aqui. Se eu pegar este ângulo todo e tirar esse pedacinho, o que sobra é este azimute aqui, que é o azimute AB. Foi o que eu fiz. Azimute 1A menos deflexão AB, sobrou o azimute AB. Ok? Vamos continuar transportando os azimutes. Eu quero calcular agora o azimute do alinhamento BC, que é este ângulo em azul aqui. Ângulo que vai do norte até no sentido horário até o alinhamento BC. Ok.
Como é que eu faço para calcular o azimuth BC? Eu pego o azimuth anterior, que eu acabei de calcular, que é o azimuth AB. Então, notem que para o azimuth AB, o azimuth anterior é o azimuth 1A. Agora, para o azimuth BC, o azimuth anterior é o azimuth AB, que eu acabei de calcular, que deu 180. Então, eu vou pegar, notem que existe uma relação entre o azimuth AB e a deflexão BC. Se eu somar os dois, ó, o azimuth AB vai daqui até aqui. Então, ele viria daqui até aqui. Se eu tirar deste ângulo aqui, que é 180 graus, este pedaço que vai daqui até aqui, o que sobra é o azimuth BC. Foi o que eu fiz. O azimuth BC vai ser 180 graus, que é o azimuth anterior, é o azimuth AB, menos a deflexão lida no ponto. Lida no ponto não, calculada no ponto. Que foi de 82 graus, 35 minutos e 22 segundos, já usando a corrigida. E deu aí 97 graus. É para vocês estarem calculando isso, viu, pessoal? Vamos lá. Calculem aí. 180 graus menos 82 graus, 35 minutos e 22 segundos. Pode ser que eu tenha calculado errado. E aí, se eu tiver calculado errado, vocês me corrigem. Pode ser que vocês calculem errado também. E agora é a hora de errar. Alguém aí responde. Bora, gente! Eita! 180 graus menos 82, 35, 22. Deu 46 no final, Matheus. Foi o Matheus que respondeu? Okay. Beleza. Então, agora, este azimuth BC aqui, ó, eu acabei de calcular que deu 97 graus, 24 minutos e 38 segundos, ele vai ser o anterior para calcular o próximo azimuth, que é o azimuth CA. E o azimuth CA, notem que vai do norte até o alinhamento CA, ó. É um azimuth aqui de quarto quadrante. Então, como é que eu faço? Qual é a relação que existe entre o azimuth BC, que eu acabei de calcular? Tá aqui, ó. Ele vai daqui até aqui. Se eu transferir para cá, ele vai daqui até aqui, ó. Azimuth BC. E a deflexão CA. Notem que se eu tirar de 159, 54, 26 o ângulo que vai daqui até aqui, o que sobra é esse pedaço aqui. Todo mundo concorda nisso? Todo mundo entendeu, né? Ó, este azimuth BC, ele vai daqui até aqui. Se eu subtrair de 159, 54, 26 este azimuth BC que vai daqui até aqui, o que sobra é esse pedacinho aqui. Foi isso que eu fiz. Então, olhem lá. 159, 54, 34, não 26, tá, gente? 4 é o corrigido. Menos 97, 24, 38, que foi o azimuth anterior. Vai aparecer este ângulo aqui, ó. Que é de 63, 30, 12. Vejam aí se eu calculei certo, gente. 97, 24, 38, menos 159, 54, 34. Parece que não, né? Dá 14 no final, eu acho. Ok, tem alguma coisa errada aí no cálculo que eu fiz. Ok? Ok. Bem, guardem esse valor de vocês aí que vocês vão precisar. Alguém confirma esse valor aí, gente? Se deu certo aí, 62, 29, 56, foi isso? Ok. Eu já desconfiava que esse valor aí estava errado. E este valor foi me dado pelos alunos da turma anterior e só um aluno me deu. Mas se eu fizer a subtração aqui olhando para ele, já sei que isso aí vai dar uma coisa mais ou menos diferente disso. Nesse caso, essa minha cara de desconfiado aqui justifica por dois motivos. Primeiro é que vocês coloquem aí no valor de vocês o valor correto, e não esse. Ok? Só que é o seguinte, esse não pode ser o azimuth CA. Por que não pode ser o azimuth CA? Porque isso fere a definição do próprio azimuth. Azimuth é um ângulo horário que varia de 0 a 360. Não existe azimuth negativo. Não existe azimuth menor do que zero.
A amplitude dele é de 0 até 360. Se em algum momento eu calculo um azimuth negativo, significa que este aqui é um ângulo anti-horário. Na verdade é mesmo, né? É este ângulo daqui para cá, ó. E o azimuth é o azimuth que eu quero, que é o CA, é o ângulo daqui para cá. Eu acabei de calcular esse pedacinho aqui, ó. Como é que eu faço para calcular esse? Somo com 360 graus. E o azimuth CA, de fato, vai dar... Calculem aí para mim, por favor, porque... Ok. Esse aqui está errado de novo, certo? Entenderam, né, gente? Todo mundo entendendo. Eu calculei, este ângulo vermelho aqui é este ângulo, e o que eu quero é o ângulo horário. O azimuth é um ângulo horário. Então, somei ele com 360 e achei isso. Ok. Este passa a ser o azimuth anterior para o próximo azimuth. Okay. Como é que eu faço para calcular o azimuth do alinhamento CQ, gente? Primeiro, onde é que está o azimuth do alinhamento CQ? Então, o azimuth CQ, o alinhamento CQ está aqui. O azimuth dele é o ângulo horário que vai daqui até aqui. Pelo meu croquis, parece que eles estão coincidindo. Mas isso é um croquis, não esqueçam. Isso não tem escala, não tem distância e não tem ângulos corretos. Eles só são aproximados. É só um desenho aproximado da minha poligonal. Eu preciso confirmar isso numericamente. Então, como é que eu faço? Notem que este ângulo total aqui, que eu quero calcular, que é o azimuth CQ, eu vou calcular em função do azimuth anterior. O azimuth anterior é o azimuth BC. 97, 24, 38. 38 não. Não sei quanto é que foi ele. Esse aqui estava correto, né? 38 mesmo. Azimuth CQ vai ser o azimuth BC anterior. 97, 24, 38. Menos a deflexão que foi lida para cá. Que é no ponto Q, 97, 24 e 38. Se eu pegar 97, 24, 38 e subtrair de 97, 24, 38, eu confirmo, então, que o azimuth do meu alinhamento está dando 0. Ou seja, o alinhamento CQ está exatamente em cima do eixo norte. Ok? Bem, tem algumas coisas que eu queria prestar que vocês olhem aqui em cima da minha cabeça. Ó. Vem aqui. Notem que tem uma série de notas. A primeira delas é que vocês observem o padrão que está acontecendo. Primeiro, que nessa poligonal especificamente, todas as deflexões são à esquerda, ou seja, todas são anti-horárias. E todos os azimuths, como é que eu calculei? O azimuth menos a deflexão anterior. O azimuth anterior menos a deflexão anterior. O azimuth anterior menos a deflexão no ponto. Significa que todas as deflexões apareceram com sinal negativo. Por que isso aconteceu? Porque as deflexões eram anti-horárias à esquerda. No caso das deflexões serem horárias ou à direita, para calcular o azimuth, eu tenho que pegar o azimuth anterior e somar com a deflexão. Que, aliás, é o que eu estou propondo como atividade de hoje para vocês fazerem até a semana que vem. Certo? Beleza, não esqueçam disso. No item C, já varri o item A e já varri o item B. O que eu quero agora, ou seja, já fechei angularmente a poligonal e já calculei todos os azimuths em função das deflexões corrigidas. O que eu quero agora é calcular o erro linear, a precisão relativa e a tolerância linear da poligonal. E para fazer isso, eu vou precisar calcular as projeções. E não esqueçam que a gente usa o método das projeções. E o erro linear em X, ele é a somatória das projeções em X. E o erro em Y, a somatória das projeções em Y, que nesse caso, projeção oeste e projeção norte. E como é que eu faço isso? Seno e cosseno do azimuth que multiplica as distâncias. Notem que os valores de vocês vão estar ligeiramente diferentes, porque esse ângulo aqui está errado. Aqui deu 297,36, foi isso? Alguém confirma para mim? Então, esse valor aqui não é 12, ele é 4. Calculem, por favor, aí para mim, então, os valores. Como é que a gente encontra a poligonal? A gente não vai calcular todos. A gente vai calcular só as 1. E no final os valores vão estar diferentes desse, porque aqui vai dar 4.
Como é que eu achei essa primeira projeção? Seno, façam aí por favor, todo mundo. Seno de 97 graus, 24 minutos e 38 segundos. Vezes a distância que estava em estacas e já foi transformada em metros. 297,91. Vocês devem ter um valor aproximado aí de 295.422, arredondado até a terceira casa decimal. Alguém encontrou um valor diferente desse? Ok. Como é que eu achei a projeção em Y? Cosseno de 97, 24, 38 vezes a mesma distância. Achei a projeção Y. Confirme, por favor, se deu aí menos 38.424. Ok. Esses dois valores aqui devem dar diferente. Então, calculem, por favor, aí vocês. Seno de 297,34, é isso? Vezes, não 12, 4. Vezes 333,20. E esse valor aqui deve dar quanto? E cosseno de 297,34 vezes 333,20. Deve dar aí 153.860. Notem que às vezes a projeção dá positiva, às vezes dá negativa, às vezes dá negativa, às vezes dá positiva, e é assim mesmo. O que importa é que no final a soma delas deveria dar zero. Alguém encontrou esse valor aqui? Ok. Agora, vamos calcular a projeção, as projeções do alinhamento AB, que está na direção de 180 graus. Se eu pegar o seno de 180 multiplicar pela distância e o cosseno de 180 multiplicar pela distância, como o seno e o cosseno, como o seno é zero, multiplicar por isso aqui vai dar zero. E como o cosseno é 1, multiplicar por isso aqui vai dar 115,50. Agora somem, por favor, aí os valores das projeções, porque o erro em x vai ser a soma das projeções em x, e o erro em y vai ser a soma das projeções em y. Vejam se eu cometi algum erro aí, por favor. Então, 295.422 menos 295.549, tem que dar aí menos 0,127. Deu isso? Ok. Da mesma sorte, menos 38.424 mais 153.860 menos 115,5 deve dar aí menos 0,00064. Ok. Então isso aqui é o meu erro em x, isso aqui é meu erro em y. Como é que eu calculo o erro linear da poligonal para responder a minha questão C? O erro linear da poligonal é a raiz quadrada do quadrado do erro em x mais o quadrado do erro em y, que deu aí, no meu caso, 0,142. Vejam aí se está certo. Elevem isso ao quadrado, somem com isso aqui elevado ao quadrado e tirem a raiz quadrada de tudo isso. Ok, isso significa que na minha poligonal eu errei aproximadamente 14,2 centímetros. Ao medir um perímetro, que é a somatória disso, mais a somatória disso, mais a somatória disso, que no meu caso aqui deu 746 e 610, e eu não sei se está certo, ao medir quase 750 metros, eu errei 14 centímetros. Foi nessa proporção. A precisão relativa quer saber quantos metros eu precisaria medir se eu tivesse medido errado 1 metro. Então, a precisão relativa, que é outra coisa que eu pergunto na poligonal, ela é 1 dividido pelo perímetro da poligonal, 746,610, dividido pelo erro linear, que deu 0,142. Mas vocês vão apresentar isso aqui no formato escalar e não no formato decimal. Ou seja, o 1 vai permanecer, a barra vai permanecer, vocês vão fazer essa operação aqui embaixo, que é o perímetro dividido pelo erro linear, e vão encontrar o denominador desta fração. Isso significa que se eu dividir aí
746,610 por 0,142, você deve encontrar 5.258 aproximadamente. Isso, o que é que significa a precisão relativa de 1 para 5.258? E para eu errar 1 metro, a se manter o nível de erro que eu tive nessa poligonal, eu teria que medir 5,258, 5 km 258 metros. Deu para entender? Alguém ficou na dúvida aí? O que é a precisão relativa? Beleza. Passar. No item D e não no item C, ainda eu pedi a correção linear da poligonal. Então agora eu já tenho aqui, já tenho as projeções que eu acabei de calcular, já tenho o erro linear, eu vou calcular as correções. Como é que são as correções para eu poder encontrar as projeções corrigidas? Já que eu errei linearmente, eu tenho que corrigir linearmente. A correção, novamente, ela tem um sinal de menos aqui, tanto a correção em X quanto a correção em Y, aparecem mais duas colunas. E ela é simétrica ao valor do erro. Então, menos o erro em X vezes uma proporção. Distância pelo perímetro. Como é que eu encontrei essa primeira correção? Menos o erro em X, que é menos 0,127, que vai dar 127, porque tem o menos da equação e o menos do erro, e multiplica a distância pelo perímetro. Essa primeira distância aí, ela foi 297,91. E o perímetro 746. Façam logo essa conta aí, gente. 297,91 dividido por 746,61. Ou seja, em relação ao perímetro total da poligonal, esse lado de 297,91 tem que proporção? Ok? Multiplica isso pelo erro em X. Deve dar aí 0,00507. E vai dar positivo porque é menos daqui com menos da equação. Deu isso aí? Ok. Da mesma forma, eu vou calcular a correção Y para este lado, fazendo aquela mesma proporção, 297,91 dividido por 746,61 e multiplica o erro em Y. Vocês devem encontrar aí 0,02553. Vou fazer a mesma coisa para cada uma das distâncias. E ao somar todas as distâncias, eu devo ter um valor igual ao erro em X e ao erro em Y, só que simétrico. Se eu somar isso aqui, deve dar 0,127 positivo. Se eu somar isso aqui, deve dar 0,064 positivo. Como é que eu vou corrigir agora linearmente a minha poligonal? Eu vou pegar as minhas projeções que têm erro e somar algebricamente com a minha correção correspondente. Eu vou pegar, tomem aí por favor, 295,422 mais 0,0507. E vou encontrar a minha projeção X corrigida desse lado. E deve dar 295,473. Todo mundo entendeu o esquema? Por isso que eu fiz essas linhas aí, rosas e verdes. Deu isso aí? Ok. Da mesma forma, como é que eu vou corrigir a minha projeção Y errada? Menos 38,424. Somar algebricamente com a correção Y 0,02553. Deve resultar na minha projeção corrigida em Y de menos 38,3984. Eu vou fazer isso para todas as outras, para todos os lados da poligonal. Se de fato eu corrigir, ao somar agora as minhas projeções corrigidas, essa mais essa mais essa, aqui deve dar zero. Essa mais essa mais essa, aqui deve dar zero, porque minhas projeções estão corrigidas e a minha poligonal está fechada linearmente. Ok? Não mudou nada aí em relação poligonal por ângulos horários. O método é exatamente o mesmo. Finalmente, eu peço no item D que vocês determinem as coordenadas finais do ponto B, do ponto C, já que do ponto A eu forneci, mas peço também que vocês determinem as coordenadas do ponto Q. E, além disso, discorram sobre qual método foi usado. Vamos começar aqui. Como é que eu calcularei, como é que vocês calcularão as coordenadas finais dos pontos B e do ponto C e do ponto Q em função do ponto A que foi fornecido? Primeiro tem que lembrar que foi dado como ponto de partida as coordenadas do ponto A. Estão aqui.
como isso é uma poligonal, eu vou somar algebricamente as coordenadas na sequência. Ou seja, a coordenada este do ponto B vai ser a coordenada este do ponto A. Façam aí a conta, por favor. 547.870 mais a projeção corrigida AB. Onde é que está a projeção corrigida AB? Está aqui, ó, gente. 0,01965. Então, é essa coordenada mais este valor. Que vai resultar neste valor. Depois eu vou pegar a coordenada Y, o norte do ponto A, somar com a projeção corrigida AB. Somar é somar algebricamente. Se for negativo, você subtrai. Então, 9.587.453 menos 115.4901 deve resultar aí em 9.587.337,51. Essa é a coordenada do ponto B. E vai ser usada para eu calcular a coordenada do ponto C. Vou somar algebricamente essas coordenadas com a projeção BC, que está aqui em cima, ó, corrigida. Isso mais isso vai dar isso, e isso menos isso vai dar isso. Para eu confirmar se os meus cálculos estão corretos, eu pego agora as coordenadas do ponto C e somo algebricamente com a projeção CA, que estão aqui. Ó. Isso mais isso deve dar isso, e deve bater com essa aqui, que é o ponto A, não deve mudar de coordenada, e isso mais isso deve dar isso, que deve debater com a coordenada fornecida do ponto A. Pronto, minha poligonal está fechada angularmente, minha poligonal está com os azimuths corretos calculados, minha poligonal está fechada linearmente, e minha poligonal agora tem coordenadas finais ajustadas, dos 3 pontos A que eu dei e B e C que eu corrigi. Isso não é suficiente ainda para que eu determine a coordenada planimétrica de todos os pontos, porque tem um ponto que não faz parte da poligonal, que é o ponto Q. E o ponto Q sofreu um levantamento de detalhes. Pergunto a vocês, como é que a gente determina qual foi o tipo de levantamento de detalhe que foi cometido? Olhando quais foram as grandezas que foram medidas e onde é que eu estou estacionado. Onde é que eu estou estacionado para medir o ponto Q? No ponto C. O ponto C é um ponto de coordenadas conhecidas? Acabei de calculá-las. Então, eu estou estacionado num ponto de coordenadas conhecidas, lendo um ângulo e uma distância para determinar a posição de ponto. Que tipo de levantamento de detalhes é esse, pessoal? Turma, bora acordar? Que tipo de levantamento é esse? Vocês vão ficar aí, a gente viu na sua aula passada. Eu li um ângulo e uma distância, estacionado num ponto de coordenada conhecida. E só tem um tipo dos 4 levantamentos que pode ser. Qual é? Vocês não vão dizer nada, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu tenho tempo. Vou aqui na minha casa, daqui a pouco eu peço um lanchinho. Agora, alguém desbloqueia o microfone e fala. Estacionado em C, eu li um ângulo e medi uma distância para calcular a coordenada do ponto Q. Que levantamento de detalhe é esse? É bilateração? Eu medi 2 distâncias? É interseção? Eu medi 2 ângulos? É estação livre? Pode ser, porque eu medi um ângulo e uma distância. Mas onde eu estou estacionado? Quem está falando? Só tem um jeito, Mariana. Isso vale para a turma toda. Se eu medir um ângulo e uma distância estacionado num ponto de coordenada conhecida, que é o ponto C, esse levantamento foi feito por irradiação. Vocês têm que saber isso, porque eu não vou avisá-lo. Isso é que vai dizer para mim se vocês conseguem diferenciar um método de levantamento de detalhe do outro. Como é que eu vou calcular as coordenadas do ponto Q? Bem, aqui a gente já calculou o azimuth CQ. E o azimuth CQ deu 0 grau, 0 minuto e 0 segundo. Calculando bem aqui. Do mesmo jeito que a gente calculou os outros.
Vou calcular a coordenada do ponto Q, pegando o seno do azimuth, multiplicando pela distância, cosseno do azimuth multiplicando pela distância. Professor, tem que fazer correções? Não, não tem. Pontos de detalhes não tem que fazer as correções. Quando vocês calcularem o seno do azimuth vezes a distância, vocês já colocam aqui no valor de coordenada de projeção corrigida. O cosseno do azimuth vezes a distância, já coloca aqui no valor de coordenada corrigida. Que coordenada agora é que eu vou utilizar para calcular a coordenada final do ponto Q? A coordenada do ponto a partir de onde ele foi irradiado. Qual foi o ponto que ele foi irradiado? O ponto C. Então, eu vou pegar as coordenadas do ponto C, que estão aqui, ó, e usar essas coordenadas para somar algebricamente com a projeção CQ em X e Y, para achar as coordenadas finais do ponto Q. Ok? Vocês vão fazer isso em casa. Tem mais uma coisa que eu pedi, que era para ser o item E, mas eu chamei de item F. Deve significar alguma coisa. Dislexia, Alzheimer prematuro, alguma coisa. Eu sempre uso a letra E e ponho a letra F. Pois bem, sabendo que a área é conformada pelos pontos A, B, C e Q é a área que o Centro de Tecnologia quer ganhar da universidade, eu quero que vocês calculem quantos hectares tem. Vocês vão colocar aqui a coordenada do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto Q, repetir a coordenada do ponto A, fazer aquele processo do determinante. Eu não sei se ficou algo muito claro, mas é o módulo do determinante, a metade do módulo do determinante é que é a área. Porque vocês podem colocar positivo nesse sentido, podem colocar negativo nesse, ou pode fazer o contrário, e aí a área sairia negativa. Não interessa, podem fazer uma coisa, podem fazer outra, porque o valor da área é o valor do módulo do determinante dividido por 2. Dividam por 10.000, que é uma área de 100 por 100, que é 1 hectare, e achem quantos hectares a universidade quer surrupiar, o Centro de Tecnologia quer surrupiar da Universidade do Centro de Ciências Agrárias. Bem, é só isso. Não tem muita diferença. Tem algumas coisas que eu gostaria que vocês pensassem. A primeira delas é como é que eu meço um ângulo de deflexão? Como é que eu meço um ângulo de deflexão? Não é, gente. Eu faço ré no ponto anterior, basculo 180 graus a luneta ficando na direção do prolongamento do alinhamento anterior e leio um ângulo que pode ser à esquerda, anti-horário, ou à direita, horário. É assim que eu meço o ângulo de deflexão. Qual é a relação que existe entre um ângulo de deflexão e um ângulo horário? Vocês já deviam saber desde lá da aula de ângulos. Eu falei sobre isso. Pensem sobre isso. Podem precisar dessa informação. Quais as diferenças observadas entre o caminhamento por ângulo horário e por deflexões? Basicamente, a diferença é no cálculo do azimuth. Eu calculo, e na minha opinião, calcular azimuth a partir do método das deflexões é mais simples do que calcular pelos ângulos horários. Porque se as deflexões forem anti-horárias, eu subtraio, como foi no exemplo de hoje, do azimuth anterior, sempre. E se as deflexões forem horárias, à direita, eu sempre somo do azimuth anterior. Como será que eu calculo o erro de fechamento angular de uma poligonal fechada usando deflexões, caso haja no mesmo levantamento deflexões à direita e à esquerda? No nosso exemplo, só há deflexões anti-horárias, à esquerda. No exemplo que vocês vão fazer, só há deflexões à direita, horárias. Mas e se numa mesma poligonal houver deflexões à direita e à esquerda? Como é que eu faço a somatória do erro para achar o cálculo do erro angular? Pensem sobre isso. Como é que eu descubro, finalmente, qual foi o tipo de levantamento de detalhes que foi executado? Primeiro, sabendo que tipo de grandeza foi medida, e segundo, sabendo onde é que eu estou estacionado. É assim que eu determino qual foi o tipo de detalhes executados. Conhecem isso? Já viram Star Trek? Conhecem o Spock? Eu sou um tricker. Eu nasci nos anos 60, então eu vi todas as temporadas de todas as versões de Jornada nas Estrelas. Tinha um personagem que era o Spock, que era vulcano, e ele sempre com vida longa e próspera. Essa mãozinha. Pessoas são meio doido, verdade. Mas de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é assim, não? Bem, aí a proposta para vocês de atividade 7, que é vocês calcularem, cada um de vocês calcular exatamente a mesma poligonal que a gente fez agora. A mesma não, porque ela tem duas diferenças significativas. A primeira é que vocês usem na coordenada do ponto A os dois últimos números da matrícula de vocês. Eu fiz até um exemplo.
Se o aluno tiver o número, por exemplo, de matrícula 472.470, 70 são os últimos 2 números da matrícula dele que ele vai colocar, substituir as coordenadas do ponto A aqui, ó, pelos seus 2 últimos números da matrícula. Isso já vai fazer com que os valores fiquem diferentes, porque as distâncias ficam diferentes. Mas não achando suficiente só isso, eu queria que vocês exercitassem também fazer uma poligonal fechada, todas as deflexões fossem à direita. E aí eu tô pedindo que vocês considerem, no exemplo de vocês, além dessa mudança na coordenada do ponto A, que as deflexões agora são horárias e não horárias. Isso vai fazer a poligonal ficar com uma orientação completamente diferente. Mas é opcional, porque eu sei que vocês estão em semanas de prova. Na semana que vem a gente também vai fazer uma prova. Aliás, essa prova vai ser feita aqui, online. Eu vou postar, vocês vão fazer entre 10 e meio-dia. Eu vou postar no Classroom uma prova. Vocês vão fazer aí com consulta em casa e vão devolver para mim com até 15 minutos de tolerância. Então, até 15 minutos, até meio-dia e 15 na semana que vem, vocês postam a prova no Google Classroom. Simples. Essa é uma questão simples, envolve um problema como esse, contextualizado. Mas vocês não são obrigados a fazer essa atividade. Eu sugiro que vocês façam, que é para vocês exercitarem o método. Mas quando eu coloquei opcional aqui, se vocês não tiverem tempo de fazer ou não quiserem fazer, ou já entenderam, já sedimentaram completamente o conhecimento de ângulos de deflexão, eu não vou tirar nada de quem não fizer. Agora, quem fizer e estiver certo, eu posso substituir a nota dessa atividade que fez pela nota de uma das atividades que não estava muito boa, as 6 anteriores. Ok? Professor, você já corrigiu? Não corrigi todas ainda. Eu estou muito enrolado com esse negócio, mas eu vou corrigir. Tá bom então, pessoal? Dúvidas? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir o Meet aqui e vou ler a prova antes de postá-la, de liberar para vocês fazerem o exemplo, fazerem a prova no Google Meet. Então eu vou abrir o Meet semana que vem, vou mostrar a prova para vocês, vou ler a prova, tirar as dúvidas de vocês, depois eu posto no Google Meet para vocês começarem a fazer. Ok? Todo mundo entendeu? Gente, eu estou sozinho aqui. Bem, vocês parecem não ter nenhuma dúvida. Comeram a bio. Eu me despeço aqui. Agradeço a companhia de mais essa semana. Na semana que vem a gente se vê. Um abraço, gente. Tchau, Vinícius. Tchau, Tassi. Tchau. Tchau, gente.